Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e quero poder trazer para você nesse dia um devocional com o tema Vencendo a Ira. Você já ficou irado alguma vez? Já ficou com raiva de alguém? Irado? Com ódio? Pois é. São três sentimentos um pouco diferentes que nós vamos ver hoje um pouquinho. Vamos meditar e vamos ver principalmente o quê? O que a Bíblia diz sobre a ira e como que nós podemos vencer a ira. Amém, queridos? Então, eu quero poder começar lendo o nosso texto base e logo após o texto base, eu quero poder estar orando por você nesse dia. E claro que eu vou pedir para que você possa curtir, comentar, compartilhar e se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Amém? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o texto para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus. O nosso texto base está em Efésios capítulo 4, verso 26, que diz assim, vou colocar na tela para você acompanhar comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Vou repetir esse texto bem devagar para que nós possamos meditar. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, nesse dia, consagrando ao Senhor esse devocional e consagrando a nossa vida, os nossos afazeres, a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Clamando ao Senhor, Pai, para que essa palavra ela venha falar conosco poderosamente, nos trazendo direcionamento, fortalecimento e alinhamento contigo, Pai. E que, ao consagrar esse dia ao Senhor, nós possamos, Pai querido, poder ver o mover de Tuas mãos em nossa direção. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda e protege a nossa casa, a nossa família, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós vamos estar falando sobre esse tema Vencendo a Ira, onde nós vimos o livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, aonde nós vimos ali claramente que nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. Como assim, pastor? Eu posso irar, mas não posso pecar? E a Bíblia ainda ela fala algo mais importante. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Queridos, é importante nós entendermos alguns termos, né, para que nós possamos meditar de uma maneira correta. Para que nós possamos entender um pouco sobre esse texto de Efésios capítulo 4, verso 26, é importante nós trazermos aqui alguns significados importantes para que nós possamos aqui desvincular uma coisa de outra e não misturar tudo num balaio só. Muitas vezes a gente mistura muito raiva, ira, ódio, coloca tudo num saco só, mistura e acha que tudo é a mesma coisa. E não é. Ok? Então vamos entender esses três sentimentos de uma forma um pouquinho mais ampla, para que eu possa entender ali o texto. Primeiro ponto, queridos, é entender o que é a raiva. A raiva, queridos, dos três pontos, raiva, ira e ódio, a raiva é o menos violento numa escala de
periculosidade, ok? Mesmo assim, é muito perigoso. Uma pessoa pode ficar com raiva porque se machucou ou simplesmente está andando e chutou uma pedra, ok? Porque não conseguiu algo que queria, porque alguém ofendeu, xingou, brigou, enfim, você ficou com raiva. Mas geralmente a raiva por si só não tem o poder de atingir outra pessoa, nem é capaz de fazer com que essa pessoa faça algo que ela atinja, machuque outra pessoa, ok? Mas ela é uma porta que pode levar aos outros sentimentos mais profundos. Então a raiva ela é um sentimento normal, natural, tá? Um sentimento natural, mas de alguma forma ele não traz um prejuízo a outra pessoa. É algo que normalmente dura pouco tempo, coisa rápida, pessoa daqui a pouco ela já esqueceu, passou a raiva e já volta à sua vida normal. A ira, em compensação, queridos, ela já é a evolução, né? É a evolução do primeiro sentimento que nós falamos da raiva. É como se fosse ali a inflamação da raiva. Ou seja, a pessoa, querido, ela fomenta uma reação imediata e por vezes desmedida. Ou seja, é o famoso bateu, levou, vem quente que eu tô fervendo. Você entendeu? Então ele é como se fosse a inflamação da raiva. Então quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, ela está dizendo basicamente isso. Você não pode ser do bateu, levou, vem quente que eu tô fervendo. Eu tenho que ser aquele que não vai trazer prejuízo, que vai agredir ou que vai tratar o mal com o mal. Agora, o ódio, esse é o pior dos três. Por quê? O ódio, queridos, ele é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Em termos de periculosidade, o ódio, assim como a ira, há vontade do revide, por qualquer motivo. Só que o problema do ódio é que ele não passa, ele vai ficar ali tendo um efeito na vida daquela pessoa enquanto aquela pessoa não liberar o perdão. Então, quando a Bíblia fala irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz que você pode ficar com raiva, você pode ter um sentimento de ira, mas você não pode ocasionar danos a alguém ou guardar isso dentro de você. Isso é o pecar. Eu posso me irar, mas eu posso simplesmente ter como vencer a ira, que é o nosso ponto de hoje, que é a nossa mensagem que nós estamos trazendo aqui hoje. Amém? Então eu quero trazer para você 5 passos para que você possa vencer a ira. Para que você não caia, você não venha pecar. E aqui, antes de citar os 5 pontos, né, eu já quero dizer para você que quando a Bíblia diz não se põe o sol sobre a vossa ira, significa não deixe que isso se prolongue. Porque a Bíblia, queridos, ela não vai pegar lá, por exemplo, raiva, ira e ódio. Ela pega a ira, a palavra ira, e ela diz para você, olha, não pequeis, ou seja, não cause dano para alguém. E nem você deve ficar com esse sentimento dentro de você, porque a ira, ela, inflamada, ela gera o ódio. A Bíblia diz que antes do sol se pôr, você tem que resolver esse problema, você tem que se desfazer da raiva, da ira, do ódio, você tem que desfazer disso na sua vida. Ok? Então, deixa eu trazer 5 pontos importantes aqui para você que você possa aí saber lidar
com a ira, que é esse agravamento da raiva e que, permanecido por um longo tempo, ele pode da ira se transformar no ódio. Ok? Primeiro ponto, queridos, que eu tenho que trazer aqui para você vencer o ódio, é você ter comunhão com o Espírito Santo. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu consigo controlar, cancelar, anular as obras da carne. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, até o verso 21, sobre várias obras da carne. E no verso 20, mais exatamente, ele fala sobre a ira. E esse conjunto de obras, o apóstolo Paulo cita em Gálatas 5, no verso 19 ao 21, ele fala que os que praticam essas coisas, os que cometem esse pecado, como a ira, não herdarão o reino de Deus. Então, primeiro ponto que eu preciso ter para vencer a ira é ter comunhão com o Espírito Santo, gerando dentro de mim o fruto que gera amor, que gera gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Temperança que é o domínio próprio. Que é o domínio próprio. Eu tenho que ter esse domínio sobre a minha vida, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter paz. Senão, eu não consigo viver, querido. Porque, com certeza, nesse mundo, você vai lidar com sentimentos como raiva, ira ou ódio. E eu tenho que saber lidar vencendo essas situações. Se eu vencer a ira, tá tudo certo. Porque eu vencendo a ira, eu não vou ficar com esse sentimento, eu vou me ver livre desse sentimento e eu não vou chegar até o ódio. Ok? Segundo ponto. Combata os maus pensamentos. Combata os maus pensamentos. Ou seja, controle os seus pensamentos. O livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu só colocar na versão NVI. Isso, versão NVI. E eu vou colocar na tela para você acompanhar comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que são esses argumentos? São pensamentos, são sentimentos que são gerados na minha mente, que geram uma fortaleza e que por muitas vezes, se eu não tomar cuidado, eu vou ser escravizado por ele, sendo conduzido para um cativeiro de raiva, de amargura, de mágoa, de ressentimento e de pecado da ira, óbvio. Agora, quando eu controlo os meus pensamentos, eu tenho domínio próprio, que é uma das qualidades lá que o Espírito Santo gera um fruto dentro de nós, e ele gera, uma das qualidades é o domínio próprio, e eu tenho esse domínio próprio, eu pego o meu pensamento, diante de uma ira, eu pego isso e levo para Jesus. Não aceito isso. Eu não aceito o argumento, eu não aceito esse sentimento que se levanta contra aquilo que eu tenho recebido do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, paz. Eu não aceito. Eu levo todo o meu pensamento cativo a Cristo, para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Terceiro ponto
tenha um coração grato. Querido, quando a pessoa tem um coração grato, ela não vai querer ficar com nenhum tipo de sentimento dentro de si. Ela não tem tempo para isso. Ela não vai ter tempo para isso. Simplesmente ela vai ter só momentos para agradecer. Então, o livro de Filipenses, ou melhor dizendo, 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia nos diz o quê? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja grato em todas as circunstâncias. Ser grato. Muitas vezes, queridos, a situação que nos leva a muitas vezes ter esse sentimento de ira, eu tenho que entender que por muitas vezes essas situações, né, esses obstáculos, essas pedras que surgem muitas vezes em nossas vidas, elas também têm que servir de lição para que eu possa crescer, amadurecer e saber lidar, desenvolvendo o domínio próprio, o amor, a longanimidade, a benignidade para com o meu próximo. Amém? Vamos para o próximo. Quarto, e esse aqui é muito importante, queridos. Reconheça que a raiva, a ira, o ódio, eles são sentimentos de pecado. Como nós vimos agora de pouco, né? Eu acho que eu vou até colocar na tela aqui, eu acho que fica mais fácil para nós entendermos aqui. Gálatas 5:19 a 21. Olha só. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, olha só agora, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? Então, é pecado? Claro que é, ao ponto de eu não herdar nem o reino de Deus. Eu tenho que ter isso na minha cabeça e eu não posso guardar isso na minha cabeça. E muitas vezes, esses sentimentos de ira, eles são ocasionados, muitas vezes, por irmãos, pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo, muitas vezes. Às vezes, o sentimento de ira você sente com você mesmo. Mas muitas vezes, você sente pelo próximo. Onde você guarda mágoa, ressentimento. Por isso, queridos, que a Bíblia fala, ireis. Você pode se irar, mas não pode pecar. Por quê? Eu posso mirar ali na hora, ficar irado, mas eu não prejudico, eu libero perdão, que é o último ponto, aprenda a liberar perdão. Eu libero perdão, eu aprendo a liberar o perdão rapidamente na vida daquele meu irmão, daquela minha irmã, daquela pessoa, que seja. Eu libero perdão rapidamente. Queridos, quando nós lemos lá sobre a oração do Pai Nosso, no livro de Mateus capítulo 6, nós falamos, nós pedimos perdão a Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que realmente nós temos perdoado a quem tem nos ofendido? Muitas vezes não. E quando acaba a oração, Jesus acaba de ensinar sobre essa estrutura de oração, que é chamado de Pai Nosso, logo depois ele fala lá que se nós quisermos que Deus perdoe os nossos pecados, nós também temos que perdoar o nosso próximo. Porque caso nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados. Ou seja, é uma condição, uma situação que eu não tenho muito para onde ir. Eu tenho que ser inteligente, pegar
todo o meu pensamento, levar cativo a Cristo para ser obediente a Cristo e liberar perdão para o meu próximo. Liberar perdão para ele. Pastor, mas ele estava errado. Queridos, quer que eu fale uma coisa para você? Você vai correr o risco de não herdar o reino de Deus por causa de orgulho de quem está certo ou de quem está errado? Amados, eu particularmente, pastor Fábio, eu penso o quê? Diante da herança do reino de Deus, para mim o que pouco importa quem está certo e quem está errado. Eu quero liberar perdão. Ó, peço perdão, libero perdão, oro com você, Deus te abençoe, vai com Deus. Eu quero o reino de Deus. Vou ficar com raiva dos outros por quê? Você parou para pensar nisso? Então, vencer a ira, eu tenho que também pensar no que os outros podem fazer para mim e que eu não posso ficar guardando isso para mim. Porque vai ter muitas situações, queridos, vai ter muitas situações que nós vamos ficar com raiva, com ira do irmão. Você pode ficar, é normal, nós somos seres humanos. Mas a Bíblia diz lá em Efésios, primeiro texto que a gente viu, antes do sol se pôr, vamos resolver isso. Não vou colocar minha cabeça no travesseiro com raiva, com mágoa, com ressentimento, com rancor. Não quero saber dessas coisas. Antes do sol se pôr, já liga, vai atrás, ó, perdão, libera perdão na tua vida e tá tudo certo, tudo resolvido e vamos embora. Vida que segue de novo. Isso é vencer a ira. Queridos, Satanás ele é tão sujo, tão imundo, que ele tem usado dessa tática por muitas vezes para poder aprisionar pessoas e tirar pessoas do caminho de Deus. Use essas táticas, essas 5 dicas que eu te disse aqui, que eu disse, eu vou até falar aqui para você, tenha comunhão com o Espírito Santo, controle os seus pensamentos, tenha um coração sempre grato. Quem tem coração grato não tem tempo para ficar guardando ira, resolve rápido e é grato a Deus. Reconheça que raiva, ira, ódio é pecado. Detalhe, não herda o reino de Deus, porque a ira ele faz parte daquele pacotão de atos que não vai herdar o reino de Deus. Ok? E quinto e último, aprenda a liberar perdão logo. Não corra risco. Ah, e se Jesus volta amanhã e eu estou lá amarrado de mágoa e de ressentimento com alguém? Deus me livre. Libera perdão. Eu te perdoo, libero perdão na tua vida. Olha, me perdoe também, eu também errei. E tá tudo certo, querido. Perdoe de coração, não é de falar da boca para fora, da boca para fora. Perdoe de coração. Eu te perdoo, mas me perdoe também. Amém? Eu quero agradecer, queridos, a você que esteve comigo até agora. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.